Bem-vindos ao Inside Duality, o videocast onde mergulhamos no universo da transformação de casas, explorando projetos, design, arquitetura e decoração. No episódio de hoje vamos falar sobre um mercado mais exclusivo da decoração com António Maia Costa, que representa a nova geração da Sunny Maia, uma empresa familiar sólida que ganhou nova frescura com a sua liderança. Com a sua visão, o António renovou a energia da Sunny Maia, abrindo caminhos para Lisboa e consolidando parcerias estratégicas com marcas de referência no setor. Bem-vindo, António. É um gosto ter-te connosco aqui no nosso podcast. Vamos começar então com uma curiosidade que muita gente hoje não associa, mas a Sunny Maia começou como uma loja de sanitários. Conta-nos como é que surgiu a marca. Então, obrigado, antes de mais. É um prazer estar aqui também, acompanhar a evolução que tanto tu como a tua irmã e o vosso pai têm tido. Obrigado. Parabéns desde já. Em relação à tua pergunta, a empresa surgiu há 32 anos, foi a minha mãe que a fundou, efetivamente como uma marca de sanitários. Daí também o nome? Daí também o nome, Sanitários. Toda a gente pensa que é Sanitários da Maia, não é? É Sanitários e depois Maia é o apelido. Já desmistificar aqui um bocado essa questão. E a ideia inicial era um bocado vender a quem conseguisse, digamos assim, não é? Não estava diretamente especificada para um público-alvo. Uhum. Era aquilo que conseguisse trabalhar, era esse o objetivo. Depois, à medida que fomos crescendo, especializou-se em marcas italianas e espanholas, mais numa gama mais média, média alta. Coisas diferentes também. Coisas diferentes, exatamente. Porque percebeu rapidamente que várias casas tinham os materiais nacionais e acabava por ser um bocado mais do mesmo. Exatamente. Eu lembro muito bem de falar com a tua mãe, ela contar-me a vossa história e ela contou-me que no início, quando ia a feiras, era a única mulher lá. Sim, por acaso, como estava agora em off, vou esta feira em Bolonha e é curioso porque foi a primeira feira que a minha mãe foi e a minha mãe não fala inglês, fala português e um bocadinho francês, e então ela foi sozinha para esta feira, numa altura que não havia, obviamente, smartphones e estas ferramentas de ajuda que nós hoje em dia temos, e ela foi sozinha para esta feira, só tinha apenas 2 colaboradores na empresa, que era ela e a outra pessoa que é a Teresa, que vocês conhecem muito bem, e foi sozinha porque tinha o objetivo de trazer uma marca e foi para lá sem saber falar a língua. Poucas vezes também tinha viajado e o que é certo é que acabou e no final trouxe a marca. Qual e é essa começamos marca, podes dizer? É a Porcelanosa, que hoje em dia já não trabalhamos sim. porque eles trabalham diretamente com os clientes, mas foi uma grande parte da nossa história, foi também um trabalho Com eles. eles. E começaram também na Trofa, na altura. Na Trofa, perto de onde hoje é a sede, na parte de baixo de um prédio, numa loja super pequena, nem 100 metros quadrados tinha a loja, tinha 2 ambientes. Uhum. E a primeira obra que vendemos até foi por esse prédio sem ter sequer uma loja aberta e pronto, foi assim que tudo começou. Não, a história é incrível e muita gente associa também a Sunny Maia ao teu avô, mas é verdade, não é bem verdade, foi a tua mãe que fundou tudo e que partiu aqui e abriu o mercado. Mas ao longo do tempo a Sunny Maia foi se transformando e foi feita também uma transição dos sanitários para este mundo da decoração. Consegues explicar mais ou menos como é que isto aconteceu? Foi na altura, um pouquinho depois da crise de 2008, aí foi quando demos o grande passo e decidimos mesmo, é aí que agora vamos apostar na área da decoração. Já a minha mãe sempre teve gosto de decorar os ambientes de sanitários, não é, neste caso, que era o que nós éramos especializados, com pequenos objetos, e depois aí, como o mercado obviamente abrandou, nós decidimos reagir de uma maneira diferente e apostamos então na decoração. Na altura aumentamos até a loja e abrimos então a parte de decoração com objetos. Loja, onde é sede? Exatamente, já estávamos aí e aumentamos, porque na altura havia lá um banco, uma filial de um banco, que saíram, nós ficamos com essa filial, arrendamos essa filial do banco e basicamente juntamos as lojas e criamos aí a nossa parte de decoração, na altura bem pequena, não é aquilo que vocês conhecem hoje. Claro. E começamos a ter uns objetos pequenos de decoração. Mas nem sequer da gama que são hoje, se calhar. Não, umas velas e tal, nem livros tínhamos, umas coisas aos poucos para apalpar terreno, digamos assim. Claro. Sim. E hoje a Sunny Maia é conhecida por ter um serviço que está na nossa ótica,
claramente acima do que o mercado está a oferecer. Há muitas lojas que vendem produtos semelhantes aos vossos, ou mesmo alguns produtos como os vossos, mas para nós a Sanimaya está claramente acima. Na tua visão, o que é que vos distingue da concorrência? É assim, eu acho em primeiro lugar que eu não sou a pessoa indicada para responder a essa pergunta. Posso dar a minha visão e irei dá-la, mas o facto, por exemplo, de tu achares isso, acho que vocês seriam mais indicados para responder a essa pergunta. Portanto, uma vez também te lanço esse desafio. Mas na minha ótica, eu acho que aquilo que nos distingue a nós e a outras lojas, não só da nossa área, qualquer loja que venda produtos de marcas que têm muitos concorrentes, o que distingue é a sensação das pessoas ao entrar e estar e falar e ser ouvida nessas lojas. Ou seja, nós como clientes gostamos de chegar a qualquer lado e sentir que somos alguém, no sentido que sentir que as pessoas também reparam e querem nos ajudar. Não é só chegar e tirar alguma coisa da prateleira e dizer vou levar isto e pago e vou embora. Claro. As pessoas gostam de ser ouvidas, gostam de sentir que as outras pessoas se preocupam com elas. Toda a gente gosta disso. Eu acho que o que nos distingue é muito isso. Nós preocupamos-nos com o cliente. Eu costumo dizer isto um bocado em brincadeira, mas é verdade, e a minha mãe também o diz, que é nós não vendemos nada ao cliente. O cliente é que nos tem que comprar. Nós não vamos estar aqui a vender, a empurrar produtos para o cliente. O cliente tem que os querer comprar. Nós depois só o ajudamos. A questão é essa. O cliente já vem com uma vontade de comprar. E nós vamos apenas guiá-lo na direção que ele quer. Não é na direção que nós queremos. E a nossa visão, partilhando também, porque lá está, é que você diz, é mais legítima do que a tua. Nesse aspecto, somos vossos clientes já desde o início também. Também é interessante contar que foi a primeira loja que nos abriu portas, sem qualquer preconceito. Quando começamos, eu e a minha irmã, pouco faturamos, entramos na loja muito envergonhados, já que nos vão atender. Foi a loja onde fomos melhor atendidos, que é precisamente isso. Espero que continue assim. Não, e ainda continua a sê-lo. Sempre nos trataram da mesma maneira e por acaso nós fomos crescendo, fomos evoluindo e depositamos sempre confiança na Sanimaya. Claro que ao longo do processo fomos experimentando outros fornecedores e foi aí também que vimos a diferença do vosso serviço, que vai muito de acordo com aquilo que tu dizes. Para mim a Sanimaya são pessoas. Pois. Porque o cerâmico sei lá, ou a torneira da GS é igual na vossa empresa como na empresa concorrente. É a mesma torneira, se calhar o preço é igual. O que vos vai distinguir é as pessoas. E mesmo que às vezes o preço seja mais caro, às vezes para nós o caro é relativo, não é? Claro. Porque para nós ligar à Sanimaya quando há algum problema, resolve-se. Noutros lados tínhamos dificuldades em resolver, precisamos de coisas urgentes e vocês, como lá está, são pessoas que querem ajudar. Nós nunca sentimos perdidos, nunca sentimos, olha, estamos lixados, temos que mudar a abordagem. Não, vocês sempre fizeram de tudo para as coisas correrem bem, daí nós não trocarmos. E sabemos que às vezes é normal numa empresa se otimizássemos em algumas compras, conseguimos poupar algum valor ao fim do ano, mas também ninguém ter muito mais dor de cabeça, porque já experimentamos isso e tu sabes perfeitamente que sempre partilhei isso contigo. E as dores de cabeça surgiram. Com vocês nós não temos preocupações nenhumas e é exatamente essa questão. Nós levamos todos os nossos clientes à Sanimaya, todos, para escolher os materiais e todos adoram ir lá. Nós temos ido à sede porque nós gostamos das raízes e é mais fácil para nós e a exposição também é grande, mas vocês têm mais lojas lindíssimas e todos os nossos clientes têm um feedback incrível a ir lá. Portanto, eu acho que é aí que vocês se distinguem mesmo muito. E obrigado. É isso, acho que partilhamos a mesma visão. É engraçado também perceber do ponto de vista do cliente, tanto do cliente final, que é o teu cliente, como o nosso cliente final, que és tu. Sim. É engraçado perceber isso, porque é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, eu também acho muito que as Sanimaya são pessoas, são as pessoas que fazem. Toda a gente diz isto, que as pessoas é que fazem as empresas, mas muitas vezes é um bocado clichê isto. Mas no nosso caso eu acho que é mesmo super verdade, porque, por exemplo, vocês estão a maior parte das vezes com a Teresa. A Teresa para vocês é a Sanimaya, como para outras pessoas é a X pessoa ou a Y pessoa. Portanto, nunca é ou a dona da empresa, ou não sei, são várias pessoas que dão a cara e que fazem realmente o nome da empresa. Não, para nós é fundamental esta parceria e nota-se outra coisa, as pessoas também que estão lá amam aquilo que fazem, que também é importante, querem servir sempre da melhor maneira e vocês também têm o cuidado de as formar e atualizar, porque vocês têm sempre as melhores tendências e os melhores produtos são sempre expostos. Porque estamos a falar aqui de uma coisa, mas é importante salientar que para muita gente isto não interessa.
porque estamos a falar também mercado alto. Mercado alto procura serviço. Se estivermos a falar de preço por preço, claro que há pessoas que vão oferecer mais soluções, mas também vai ter as suas consequências, se calhar, a seguir. Nós estamos a falar em servir bem. Exatamente. Nessa questão, para mim, são os melhores, que é o que nos interessa no nosso mercado. Exato, é isso. O serviço tem um preço. Eu acho que cada vez mais as pessoas valorizam o facto de não terem dores de cabeça. Sim. Nos processos. Sim. Cada vez mais valorizam focarem-se naquilo que realmente lhes importa e gostam. E não há muita gente que goste de perder tempo a comprar materiais de construção, a verdade é essa, não é? Acho que isso é um grande fator que as pessoas começam a perceber mais. E em relação a essa questão da gama alta, concordo contigo, sim, as pessoas procuram um serviço adjacente ao produto. Também daí nós nos focarmos numa gama média para cima. Claro. Claro que também temos alguns produtos de gamas um bocadinho mais de entrada, não vou dizer fracas porque não são fracas, gamas mais de entrada, mas não é o nosso core. O nosso core não é esse, é médio, médio alto e segmento alto, claramente, porque é para isso que trabalhamos todos os dias, para servir com a maior excelência. E normalmente, infelizmente, no nosso país, as pessoas que estão à procura de uma coisa de um segmento um bocadinho mais baixo não dão valor ao serviço, apenas dão valor ao preço. Claro, mas vocês mesmo assim encontraram o vosso mercado, tal como nós. Exatamente. Não temos milhares de clientes, porque não é esse o nosso público, mas encontramos um mercado onde também somos felizes a trabalhar. Claro, tem que haver espaço para todos. Falando também um bocadinho dos últimos movimentos que trouxeste à empresa, em 2023 a Sanimaia deu um passo importantíssimo ao abrir em Lisboa. Gostava que também explicasse um bocadinho o que é que te levou a ir por esta ideia. Eu sou um bocado maluco, como tu sabes, e isto surgiu. Eu na altura tinha acabado de estudar e então quis ir, não queria trabalhar logo no negócio de família, então, embora já tivesse um bocadinho entranhado, já tinha trabalhado um bocadinho on e off enquanto estudava, tinha voltado a Portugal e não queria estar aqui no Porto, queria trabalhar fora e então decidi ir para Lisboa. E quando decidi ir para Lisboa disse à minha mãe... olha, mas não te preocupes que eu vou para Lisboa trabalhar noutro sítio, mas eu vou arranjar uma loja para nós abrirmos. Eu tenho destas ideias malucas e a minha mãe depois ria-se e dizia, está bem. E então, eu lembro perfeitamente que no dia que eu cheguei a Lisboa e me instalei lá na minha casa e tudo mais, comecei logo a ver lojas para arrendar. Porque depois estava a ter conversas com a minha mãe, ela dizia, pronto, no final do próximo ano e tal, começamos a ver e tal. Eu no dia em que cheguei a Lisboa comecei logo a ver, eu vou fazer isto e vai ser tudo surpresa até arranjar o sítio ideal e vou dizer, olha, está aqui o sítio ideal. E assim foi, eu fui para Lisboa em dezembro de 2022, exatamente, 2022. Procurei imóveis, não arranjei nada assim que fosse... aquilo que eu pretendia, que eu tinha uma visão bem clara de onde é que eu queria, o que eu queria, que fosse a loja de Lisboa. E então ali por volta de maio, junho, ou seja, passados apenas 6 meses eu estava lá, liguei à minha mãe um dia e disse, olha, encontrei aqui uma loja perfeita, já dei o meu nome que vou arrendar isto, portanto tens que vir aqui, foi literalmente assim, tens que vir aqui ver esta semana porque eles têm outras propostas e eu fiz uma proposta por cima. E nós temos que ficar com este espaço, porque este espaço é espetacular. Que é na Rua Castilho. Que é na Rua Castilho, exatamente. E ela veio ver a loja e foi assim que ficamos com a loja. Fizemos obras, eu acho, em tempo recorde. Começamos as obras em julho, que é uma péssima altura, e vocês sabem disso, para começar obras. E abrimos a loja no dia 8 de dezembro de 2023. Ou seja, foi um processo mesmo muito rápido. Não deu tempo para pensar muito. Foi uma ideia maluca, mas eu nestas coisas, opá, eu fui ao espaço e senti mesmo, tipo, é aqui que nós queremos estar. Este espaço é mesmo a nossa cara. E acho que convido quem está a ver isto também a visitar a loja na Rua Castilho, número 57, e acho que vão perceber que é um espaço muito giro. Não é, obviamente, a nossa loja de 2000 metros quadrados aqui na Trofa, claro, mas acho que consegue ser um espaço muito confortável, até por causa do pátio interior, e também muito, muito moderno e extremamente confortável, até pelas pessoas que trabalham lá também. Eu adorei lá, tive a oportunidade de ir à inauguração e foi incrível. E durante esta fase, vocês chegaram a Lisboa, como é que foi o criar a presença da marca? Porque no início não sou tão... Claro que vocês já tinham uma presença digital boa, mas é preciso chegar a Lisboa e marcar a posição.
É assim, há sempre um medo, eu acho, pelo menos. Acho que quem abre uma loja em Lisboa e não tem conhecidos em Lisboa, não tem nada em Lisboa, há sempre um medo de o que é que vai ser agora? E agora? Quem vai ser o meu público? Ninguém me conhece aqui. Sim. E eu também tinha esse medo, embora conhecesse algumas pessoas em Lisboa, mas nada relacionado com o ramo. Então, o que eu comecei a fazer foi também a tentar perceber como é que funcionava o mercado do segmento de luxo em Lisboa. Como é que as pessoas que frequentavam os locais se movimentavam, ou onde é que elas iam, o porquê que elas iam aí, a que dias é que elas iam, como é que funcionava o tema dos eventos, por exemplo. Aquelas coisas, tipo, quando vão aquele grupo de pessoas, também vai aquele. Perceber estas coisas todas é muito importante em qualquer meio, principalmente no meio de luxo. Claro. Porque o que eu percebi em Lisboa é que é muito aquela coisa do que não é visto não é lembrado. E aqui no Norte não é bem assim. Em Lisboa há muito esta coisa do é preciso convidar as pessoas a vir várias vezes, convidar, fazer eventos, fazer ações. Isto é muito importante. Então foi uma coisa que eu também desde cedo comecei a fazer também. Comecei a convidar amigos de amigos, a organizar lá, por exemplo, quando foi o Santo António, as festas de Lisboa, fiz lá uma parceria com a Artisani, que é de um amigo meu, de gelados. Colocamos lá Aquele carrinho de gelados. o carrinho de gelados, exatamente, estava a faltar a palavra. O carrinho de gelados, em que fizemos uma parceria, por exemplo, com os nossos vizinhos do lado, de negócio. Então os clientes deles foram à nossa loja também conhecer e comer um gelado. Todas estas coisas, estas ações são muito importantes. E acho que isto foi uma coisa que nós também trabalhamos bem, principalmente no nosso primeiro ano, no ano em que eu também estava lá todos os dias, portanto não facilitava e andava muito em cima disso, para criar esta base de público. Depois de teres esta base, acho que o word of mouth, o passar a palavra, é depois a melhor publicidade possível, que nós aqui As pessoas comprarem, sentiram que cumpriram expectativas. Exatamente. Agora, até chegares aí numa cidade nova, tens que procurar estabelecer esta base, que é uma coisa que é o que eu acho que é mais complicado. Mas sim, é muito isto. Foi na busca de como é que o mercado se movimentava no tipo de segmento que nós nos enquadramos. E a nível de exigências, ou seja, a nível da diferença de consumo do público do Porto para Lisboa, consegues distinguir? É muito diferente. Eu não pensava que fosse tão diferente, sinceramente. O público no Porto acho que é um pouco mais regrado, se é que posso chamar assim, neste tipo de compras. O público de Lisboa é um público mais decidido, perde menos tempo na escolha, diria, e dá muito valor. Não que o público do Porto não dê, mas o público de Lisboa dá muito valor mesmo à qualidade. Ou seja, não há aquela questão, eu estou a ver um produto que custa 200 euros e tem muita qualidade, mas se calhar vou comprar o produto que custa 50 na mesma loja, mas que tem menos qualidade. Não, as pessoas vão logo para o que tem mais qualidade. Sinto muito isto em Lisboa. E público mais também estrangeiro? Ou... Temos muito público estrangeiro, estamos inseridos também Claro. ali numa zona que é de passagem. Nós temos muito público, por exemplo, que vem do Hotel Ritz, que é super perto da nossa loja, ou seja, muitos estrangeiros, e cada vez há mais estrangeiros em Lisboa, e nós começamos a já ter uma boa base de clientes estrangeiros que vivem em Lisboa, Cascais e zonas ali à volta. Depois de Cascais ainda tem que andar um bocado, mas se calhar vão às compras ali Sim, na avenida e passam lá no exatamente. cinema para buscar umas coisas Sim. para casa. Mas sentiste mais essa diferença a nível de qualidade? E a nível de produtos, vocês têm vendido também produtos de construção ou mais a parte da decoração lá? A nossa loja tem apenas produtos de decoração. Ok. Nós também vendemos, mas neste momento estamos focados mais em produtos de Da decoração. decoração. Claro. Depois se alguém vos pedir, olha, estou a construir Claro. uma casa, preciso de ajuda para a parte de tudo que é cerâmicos, materiais de construção, vocês também depois dão o Claro. vosso know-how, que já tem aqui a sede e a logística toda, é super Sim, fácil. sim. Nós encaminhamos e trabalhamos na mesma, enviamos amostras e tratamos tudo na mesma. Porque estamos a falar que é muito diferente, mas são 300 km. É esquisito ser tão diferente, mas acontece É diferente. muito isso. E é um desafio na área dos materiais também, mais da parte de staff, digamos assim. Sim. É mais complicado. Se estão a gostar deste episódio, subscrevam o canal, ativem as notificações e fiquem atentos, porque vamos continuar a trazer convidados incríveis para falar de arquitetura, design e construção.
Nós gostamos muito e falamos muitas vezes também sobre este mercado de luxo. É por aí que a Sunny Maia seguiu o caminho, é por aí que a Duali também está a seguir o caminho, mas neste mercado não basta só vender um produto, é preciso também, como já falámos, vender a experiência. Na tua opinião, até que ponto experimentar luxo é fundamental para conseguir servi-lo da maneira correta? Eu acho que isso é uma ótima pergunta, e a resposta pode ser muito longa, mas acho que é extremamente importante, tendo a hipótese, e obviamente para quem trabalha na área ainda mais, mas acho que é muito, muito importante, que é para sabermos como é que é estar do outro lado. Porque assim, nós quando vamos, por exemplo, dormir a um hotel, o nosso produto final é a cama e a casa de banho, não é o resto. Agora, qual é que é a diferença entre ficar num hotel de 3 estrelas, ou 2 estrelas, ou 1 estrela, e ficar num hotel de 4 e 5 estrelas? É, muitas das vezes, a maior parte das vezes, o serviço, a maneira como nos fazem sentir. Volta ao início da nossa conversa. Claro. Que é a maneira como te fazem sentir nos sítios. E o facto de tu estares, se tu estiveres num hotel em que as pessoas são todas simpáticas para ti, em que parece que as coisas são, não está-me a faltar a palavra em português, mas são tipo fáceis, aparecem feitas, e que tu nem tens que pensar, tu vais ter vontade de voltar a esse sítio, porque te vai trazer também boas memórias. O facto dos sítios estarem limpos, cheirarem bem, terem uma boa música ambiente, todas estas pequenas coisas juntas é o serviço, é luxo, isso é luxo. Mas lá está, mesmo a Sunny Maia em Lisboa, e muitas das coisas que eu já fiz, e nós partilhamos muitas coisas também um com o outro, foi muito de vivermos este luxo. Nós sabemos o que é estar do outro lado, o que é que nós não gostamos de sentir quando vamos a um restaurante que teoricamente é muito bom, mas é muito caro. Nós sabemos o que é que exigimos daquilo. E muitas das vezes nem é... Às vezes até podemos comer comida normal, claro, boa, que se calhar não faz jus ao preço, mas se o atendimento for ótimo, nós já tivemos ainda agora um caso lá fora, se o atendimento for ótimo, nós vamos gostar do espaço. É muito por aí, por toda esta sensação. E experimentar luxo, para mim, é fundamental para conseguir servir. Porque é aquilo que falaste, o público dos iates é o público se calhar mais simples, só precisa de ser bem servido. As pessoas acham que é muito complexo, que vão exigir especificações de coisas. Não, este público é fácil de servir. Claro, cabe tudo, mas sim, acho que uma grande parte, pelo menos da pouca experiência que tive em relação a esse assunto, acho que sim, que são simples, e acho que é isso, é muito importante mesmo experienciarmos as coisas, porque nós temos que saber de primeira pessoa, não é pelos outros nos contarem. Nós não podemos querer vender uma coisa que nós não experimentamos, não é? Para mim isto não faz muito sentido, não é? É a mesma coisa que eu ser vendedor da BMW, mas eu nunca experimentei um BMW. Exato. Como é que eu vou saber explicar ao cliente a diferença entre o BMW e o outro carro se eu nunca o experimentei? E às vezes falar mesmo da sensação, claro. Muitas vezes tu vendes a sensação. Exatamente. Não só o produto em si. Exatamente. Porque tu tão feliz és num BMW como num Audi, mas tu consegues exprimir a sensação de estar num BMW, o status quo que te dá, tudo isso é que depois acaba por vender. Claro, mas para nós, e eu acho que eu conheço-te bem, tu experimentares luxo, nós gostarmos de experimentar, seja num restaurante, seja numa aquisição de um produto, qualquer coisa, foi o que também fez ter esta visão, mesmo a questão de Lisboa e assim, foi muito por causa disso, por causa dessa vivência, porque senão as pessoas também acabam por ficar um bocadinho amarradas àquilo que já conhecem. É isso, acho que é fundamental sair da tua zona de conforto, isso é 100%, é algo que eu tento fazer sempre também, e se puder juntar isso a ter alguma experiência dentro do público que eu te sirvo, é o ideal. E eu falando também, continuando a falar desta questão da exclusividade e diferenciação, para mim, servir acho que é das coisas também mais nobres que pode haver, porque se reparares, eu falo muitas vezes isto, as empresas servem e acabam por suprir necessidades dos clientes. Todas as empresas estão lá para servir, depois o lucro acaba por ser uma consequência. Todas as empresas acabam por resolver problemas das pessoas. Eu faço obras para pessoas que não sabem fazer obras. Construímos as casas. Vocês ajudam as pessoas nas escolhas sanitárias porque elas não iam à Itália buscar os sanitários. Pois. Todo este serviço. Para mim há uma certa nobreza nisso. Falando mais na tua parte pessoal, o que é que significa para ti servir? É assim, significa muito. É mesmo engraçado falar sobre isso porque
é incrível a quantidade de público que nós temos que entra na loja e vem e diz: eu venho agora buscar aqui coisas para a casa do meu filho, porque a nossa há 30 anos nós já compramos aqui o material e o material é impecável e as pessoas foram impecáveis connosco. E passados 30 anos voltam com o filho. Nós já temos casos que vamos na terceira geração nas famílias a fazer as suas casas. E acho que isto também fala muito sobre aquilo que estavas a dizer, claro, sobre servir, porque eu adoro pôr-me no lugar das outras pessoas. Ou seja, e acho que toda a gente na nossa empresa também faz isso, põe-se sempre no lugar do cliente. Muitas vezes até nós sofremos com isso, internamente, seja na logística, ou nível comercial, ou o que for, mas nós colocamos-nos sempre no lugar do cliente. Se o cliente tem uma dúvida qualquer, se tem um problema qualquer, seja com a entrega do produto ou a escolha ou o que for, nós tentamos sempre ajudar ao máximo. Eu acho que é isso que depois faz a diferença e as pessoas também voltarem. Claro. É sentirem que nós não estávamos ali para enganar ninguém, nós estávamos apenas para ajudar e guiar, que acho que é um bocado o que vocês fazem com os vossos clientes. Mas as pessoas compraram um bordal de Pinheiro há 30 anos e agora vão comprar, podiam ter ido a qualquer loja. Certo, então, e mesmo os materiais também. Ou seja, o produto, aqui a questão não é o produto. Claro. A questão é toda esta questão de vocês servirem. Eu sei que vocês gostam de servir e para mim é mesmo uma coisa muito nobre. As pessoas não associam assim, estão aqui para ganhar o dinheiro deles. Eu já te conheço muito bem, já conheço a tua mãe. Eu noto que vocês têm paixão no servir. Nós é igual, nós vibramos com as casas dos clientes. Claro. Nós ficamos emocionados com as casas dos clientes. Isso acaba por marcar, porque um tijolo tanto é igual na minha empresa como na outra. E na minha como na outra, exatamente. Uma peça é igual, mas o que marca é isso. E não há nada melhor para vocês do que ouvirem essas coisas de clientes que vão lá passado muitos anos. Vocês dizem, não, estamos a fazer as coisas bem. De alguma maneira estamos a fazer as coisas bem. Eu tenho a certeza que vai acontecer com vocês, que ainda são jovens, mas vai acontecer também com segundas gerações, também vão ter com vocês para fazer obras e fazer as suas casas e isso. E aí vocês também vão perceber em primeira pessoa, que é uma sensação efetivamente fantástica. E olhando também para, agora alargando um bocadinho para o mercado em geral, não falando só da nossa área, falando também disto de servir luxo, sim, em todas as áreas. O que é que tu achas que ainda falta em Portugal para esta cultura de luxo? Fala em todo o nível de serviços. Achas que já estamos a caminhar para isso ou ainda há muito mais a caminhar? Olha, eu acho que a cultura de luxo em Portugal tem aumentado bastante e vai continuar a aumentar, mas cada vez mais focada para os estrangeiros. É o que eu acho, é o que eu sinto. Ok. Com todos estes produtos novos, já que eu considero a Comporta um produto. E quando sim, digo produto, estou a falar deste tipo de produtos. Aquele conceito que eles estão a criar. Exatamente. É um grande exemplo do que é o luxo será em Portugal, eu acho. Sim, mesmo a nível de preço, aquilo está mesmo... Sim. Já começaram numa fasquia muito alta, já de certa forma também para filtrar isso. Certo. E acho que Portugal caminha para um luxo muito estilo Hamptons dos Estados Unidos. Tipo, discreto. As pessoas que vêm para cá do mercado de luxo cada vez procuram um luxo mais discreto e não querem serem muito vistas, não querem estar propriamente ali no meio de avenidas da liberdade, digamos assim. Gostam de estar mais escondidas, mais resguardadas em zonas como Cascais, mesmo Estoril também, Sintra também e zona da Comporta. Basicamente no nosso litoral, que efetivamente é muito bom. Nós temos uma cultura ótima para quem vem de fora, com a comida, as pessoas, e os preços são apelativos para quem vem de fora, obviamente. Claro. E nesse sentido, eu acho que o luxo caminha cada vez mais para um quiet luxury e um home luxury, em que as pessoas ficam mais na zona de sua casa. E apostam mais nisso também? Apostam mais nisso também, o que é bom para nós, a verdade é essa. E é isso que eu sinto que Portugal caminha, sinceramente. Acho que já estamos aqui a transitar daquela fase em que o luxo era excêntrico, ver e ser visto nos restaurantes e nas lojas e não sei o que mais, para este tipo de luxo, que é o luxo, tu estás na tua casa confortável, com bons materiais e exatamente. As coisas são boas, mas não berram marcas. Exato, também, exatamente, isso também. Mas acho que o luxo é o sentimento de tu estás bem, hoje em dia, cada vez mais. Já não é aquela questão de teres isto ou aquilo, é a maneira como tu te sentes. E tu sentes-te bem se estiveres
rodeado das pessoas que tu gostas, num sítio que tu gostas, com que tenha qualidade. Isso é que é o verdadeiro luxo. Claro. Falando também do vosso futuro, que isto é uma previsão nossa para o futuro e que seja assim, que nós Sim. identificamos com este estilo de luxo, é este Claro. estilo de luxo que nós estamos a servir. O que é que podemos esperar aqui do futuro da Sunny Maia? Quais são os passos que tens assim planeados que possas divulgar? É assim, o futuro está a ser construído, está a ser planeado. Estamos neste momento com mudanças também grandes na operação da empresa, para melhor, espero eu. O que é que se pode esperar? Que vamos continuar a atender desta maneira que sempre atendemos, a ter este sentimento pelas pessoas que sempre tivemos. Apenas vamos tentar profissionalizar mais um bocadinho na operação, que é para podermos servir mais pessoas igualmente bem ou ainda melhor que o que temos servido até hoje. O nosso futuro é muito por aí, assim de uma maneira melhorar muito a geral. eficiência dentro de portos para conseguires servir mais e melhor. Exatamente. E como é que tu vês a vossa marca daqui a 10 anos? Eu gostava que as pessoas continuassem a querer ir à Sunny Maia por ser um lugar de família, que eu acho que é um lugar de família. É um lugar onde as pessoas ganham inspiração porque veem coisas bonitas, onde gostam das pessoas. Temos muitos clientes que vão às lojas apenas para conversar com os comerciais porque já se tornam parte da família, digamos assim, não é? E eu gostava que daqui a 10 anos isso continuasse, porque isso é o mais importante de tudo, porque tudo o resto vem por acréscimo. Claro. Eu podia estar aqui a dizer que daqui a 10 anos eu gostava de triplicar as minhas vendas, mas não me adianta de nada triplicar as minhas vendas se eu vou perder este sentimento das pessoas que sempre vestiram a nossa camisola. Claro. Porque isso vai ser momentâneo e tu querias uma coisa que não é momentânea, devagar e bem devagar, não pode ser do dia para a noite. Por isso é que todas as alterações têm que ser bem pensadas. E mantendo essa cultura que vocês têm, que Exatamente. não pode mudar. Porque se não perde-se a Sunny Maia, Claro. é uma empresa como as outras. É isso. E isso é algo a evitar. Tentar, não falando mal dos outros, obviamente, porque Claro. a concorrência também faz muito bom trabalho, mas claro que nós não queremos ser igual aos outros, nós queremos ser diferenciadores e gostamos de, lá está, de servir bem as pessoas e que as pessoas tenham este sentimento de querer voltar e que seja um sítio de vou passar ali só para dizer olá porque a pessoa que me atende já não a vejo há um mês, e este sentimento é algo espetacular. É aí que tu sabes que fizeste um amigo de um cliente. António, muito obrigado por teres vindo cá a partilhar a tua visão. Para nós este podcast foi muito especial, já o queremos fazer há muito tempo. Verdade. Porque vocês são se calhar os nossos melhores parceiros. Obrigado. Nós não vos deixamos, nem vocês nos deixam a nós, apoiamos-nos mutuamente. Vocês desdobram-se, fazem tudo por nós fazemos tudo por vocês, e é assim que são feitas as parcerias e que perduram muito no tempo. Muito obrigado pelo convite e muito sucesso para vocês. Tenho a certeza que vão alcançar tudo aquilo que desejam. Obrigado, até à próxima. Obrigado.